Adorar ao teu nome, meu Deus, mesmo que tamanha luta ao nosso redor, nós estamos aqui. Senhor, ó Deus, é maior do que o mundo, Tu é maior do que tudo que há nessa terra, Senhor, ó Deus, e o Teu amor nos preenche cada vez mais as nossas vidas, Senhor, ó Pai, e desse altar sempre cai a Tua unção, sempre cai o Teu poder sobre nossas vidas, ó Pai, porque nós cremos, Senhor, ó Deus, que Tu és maior do que tudo, e que nada nesse mundo há de nos separar de Ti, ó Deus, porque Você, Senhor, ó Pai, Tu nos livraste de todo tipo de malignidade, Tu nos livraste de todo tipo de maldição, ó Pai, Tu limpastes nós, Senhor, ó Deus, e nos fizestes Teu Filho, Senhor, ó Deus, mesmo sem nós merecermos, ó Pai, Tu olhaste para nós e nos fizestes vasos novos, para que nós agora possamos honrar ao Teu nome, Senhor, ó Deus, e glorificar a Ti, ó Pai, porque Tu és santo e maravilhoso, ó Pai, e de Ti vem a verdade, Senhor, ó Deus, de Ti vem todo tipo de poder e amor, Senhor, ó Pai, e nós cremos, Senhor, ó Deus, que com Você ao nosso lado, nada há de nos vencer, Senhor, ó Deus, não existe barreiras que o mundo possa colocar em nossas vidas, que nós não possamos atravessar com Você ao nosso lado, Senhor Jesus, porque Tu és maravilhoso, Senhor, ó Pai, que Tu és bendito entre todos, Senhor, ó Deus, e Tu escolheste nós, Senhor, ó Deus, para guardarmos cada vez mais dentro de nós o Teu amor e o Teu poder. Então capacita-nos, Senhor, ó Deus, para que nós sejamos ferramentas de adoração em Tuas mãos, ó Pai, para que nós sejamos ferramentas do Evangelho, Senhor, ó Deus, e que as igrejas estejam cada vez mais cheias, Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, ó Deus, e que nós sejamos usados cada vez mais para transmitir o quão maravilhoso Tu és, ó Pai, e que nada nesse mundo há de nos fazer sentir a mesma coisa, porque Você é maior que tudo, Você é os poderosos, e dentro de Ti, ó Pai, é onde habita todo amor, e toda honra, e toda glória, e que o Seu nome seja louvado a cada vez mais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e amém. Meu Deus, e mais um culto gostoso. Desde o início já dá para sentir Deus falando conosco, os ensinamentos já no inicinho. Bem, quem não veio, perdeu, porque não foi gravado. E vou deixar registrado, que é bom saber mesmo, para sentir falta de vir para a igreja. Glória a Deus. Bem, gente, o que a pastorinha estava falando já sobre amor e se esfriar, é bem o iniciando que eu ia comentar mesmo na pregação, que o amor está esfriando, mas não é algo regional. Recentemente, vocês sabem, eu fiz uma viagem para a Suíça, para Genebra, e lá deu para sentir a frieza espiritual também das pessoas, não só espiritual, mas o amor mesmo entre as pessoas também era algo mais frio. Aí muitos podem dizer, mas é um local que é muito dias mais anoitecidos, pouco sol, isso também pode envolver. No caso de lá, não, era um local lindo, era uma beleza natural extraordinária. Você via aquelas montanhas cheias de neve, aqueles rios passando por volta, e em outros lados envolvendo montanhas mais verdinhas, algo lindo. O que Deus fez de natureza era lindo, e só por aquilo não dava nem para ter um mau humor. E a maioria das pessoas que eu conversava, nativos mesmo, eles tinham uma frieza, assim, não tinham um amor, não tinham uma empatia, algo que a gente sente aqui no Brasil também. Então, quando nós falamos, Jesus está voltando, muitos podem pensar, é só porque o Lula vai assumir a presidência. Não, não tem nada a ver, é algo mundial. Se a gente estudar o mundial, também vamos entender que os sinais estão vindo em todos os lados, em todos os cantos do mundo. Não é só algo que nós vivemos aqui, não é algo só regional, não é algo só Brasil, é algo globalizado já. É uma cegueira também que é possível enxergar em todos os cantos, não só aqui. Algo que para mim foi muito forte lá é que tudo fechava às 7 horas da noite, exceto restaurantes e bares.
Então, as igrejas... eu fui num restaurante, convidada para um jantar, em frente era uma igreja, e essa igreja tinha que estar fechada. E o restaurante aberto, envolvendo as bebidas, envolvendo o alimento, envolvendo qualquer coisa, exceto aquilo que vinha de palavra de Deus. Então, esse ano eu tive a oportunidade de ir para 2 continentes, né? Então, Estados Unidos e a Europa, e nos 2 eu senti a frieza espiritual nos 2 sentidos. Eu ouvi quase nada sobre Jesus. Não vi nada, ninguém falando sobre Jesus, nem placares, nada envolvendo. Até as igrejas, ela tem uma foto que eu acabei postando. É uma igreja que não tem placa, a plaquinha é minúscula, falando o nome da igreja, bem pequenininha. Então, é algo que, para mim, foi muito forte, porque para a gente é tão fácil estar na igreja. É tão fácil, tem culto no domingo 2 vezes. Lá não vai ter culto no domingo 2 vezes. Vão ter países que todo mundo fala que é de primeiro mundo, que a qualidade de vida, a Suíça mesmo é um país que tem a maior qualidade de vida. E, se eu não me engano, a Genebra é o estado que tem a melhor qualidade de vida, e essa é a qualidade de vida para eles. Para mim, que gosta de igreja, não é. E imagino que para vocês também. Então, para mim, querer transmitir isso para vocês, da importância de realmente estar na casa do Senhor. Porque, por mais que falam, é um primeiro mundo, mas como é esse primeiro mundo? Como é um país globalizado? Qual que é o padrão que eles estão usando? É um padrão que nós, como os cristãos, também queremos ou não? O que está mudando no mundo, né? Não é algo que acaba abrindo a nossa mente para enxergar exatamente a importância de que Jesus está voltando mesmo, de importância de eu preciso buscar cada vez mais a Deus, porque vai chegar aquele momento que eu não vou poder ter aquele acesso fácil que eu tenho hoje com a igreja. Eu não vou ter aquele fácil acesso de pegar o meu celular e acessar um vídeo falando de Jesus. Um outro caso que todo mundo sabe é a própria China. Uma das Coreias também não pode, tem vários sites e redes sociais que não é possível ter o acesso. Isso é real, é a mesma época que nós estamos vivendo, e algo que parece tão distante, mas na verdade está muito próximo. Então, quando vocês escutam falar a pastorinha nas lives, ou até mesmo aqui, ou quem for à frente também fala, olha, está muito próximo, os dias difíceis, realmente está muito próximo, porque muitos países já estão nesse mesmo ritmo. E se você olhar um infográfico do global, de quem está na esquerda, países que estão sendo dominados pela esquerda e países que estão sendo dominados pela direita, só pela economia você já vê a dificuldade que aquele povo está sofrendo. Tem um outro exemplo também. Há alguns anos atrás, eu trabalhava numa empresa de moda, e o Uruguai era o Uruguai e outros países da América Latina eram uns países que eu fazia importação de vestuário e de tecidos, matéria-prima, para a marca mais cara que a gente tinha. E assim que o governo de esquerda entrou nesses países, as fábricas fecharam. E eram roupas finas, roupas caras. Então, parece simples. E tudo isso foi ocultado nas mídias, você não vê isso na mídia. Então, quem vivenciou na época, ou aqueles que frequentavam o país, ou as fábricas, que conseguem entender melhor também, tem essa clareza, ou pelo menos, principalmente, aqueles que têm o Espírito Santo e buscam a Deus, conseguem chegar de uma forma muito mais clara também. Porque vão ter colegas meus que vão falar, não foi bem assim, foi uma economia, ou foi uma pandemia, mas na verdade nós sabemos que não, que entra mesmo uma visão bem cega nas pessoas de que aquilo é o certo e está fazendo mal para o país, que está entrando a miséria e eles estão achando que está vindo a riqueza, e você vê empresas fechando e falando, não, mas tem que fechar mesmo porque tem que dar para os pobres, mas os pobres estão comendo lixo já. É o caso da Venezuela. Se eu não me engano, há 10 anos atrás, eram os jovens, mais jovens que nós, que lutavam por uma esquerda, que hoje os filhos dele comem lixo.
é delicado, mas e se houvesse uma busca maior de todos naquele país? Será que a luta não seria ao inverso, para uma direita do que para uma esquerda? Será que não teve também uma divisão nesse conhecimento do que sou eu como cristão, quais são os meus valores como cristão, e praticar isso até num voto, né? Então, infelizmente, nós enxergamos isso de uma maneira globalizada, que, infelizmente, para o mundo inteiro vai ser tempos difíceis. E a nossa função como cristão é fortalecermos cada vez mais. Então, aqueles pequenos vacilos, não vão poder mais ter tempo de ter aqueles pequenos vacilos. Agora é o tempo de prosseguir e adiante e não olhar mais para trás, porque agora já o reloginho já está numa velocidade maior e o tempo está chegando e tudo vai ser muito rápido. O modo que vão articular, vão formalizar as notícias vai ser, pelo que eu enxergo hoje, de uma forma que vai dar a entender que o certo está sendo errado, do que estamos crescendo na economia, mas na verdade você vai ver que não é isso. E isso também eu vi bem forte lá no país que eu estava, porque as pessoas que eram mais comerciais, que queriam enrolar um pouco a operação, elas sabiam articular muito bem. Elas tinham palavras assim para convencer as pessoas de não, vamos mais um pouquinho, não, vai fazer um turismo em tal lugar. Eu realmente queria fazer o turismo, mas meu objetivo não era o turismo. Meu objetivo, eu tinha bem claro qual eram os meus objetivos e o tempo que eu tinha para tirar aquele produto do local. E eram palavras que te agradam, que te envolvem. E se você não é essa pessoa fortalecida, você vai caindo. Aí chega no ponto, você vai chegando no ponto fraco da pessoa, você vê que a pessoa vai mudando também o modo de falar. Não é mais aquela pessoa amigável, já vai virando um monstrinho um pouquinho. Um pouquinho educado, mais agressivo. E graças a Deus, Deus me abençoou. Não foi fácil, mas eu tinha sempre a pastorinha que ia orando por mim todo o tempo. Mesmo com um fuso horário diferente, a gente conversava bastante. E eu tenho certeza que foi isso que fez a diferença, porque ao voltar também para o Brasil, os meus superiores também falaram o mesmo, que realmente Deus agiu de uma forma extraordinária, que não era para ter acontecido no prazo que a gente gostaria, e tudo aconteceu, não pela minha força nem capacidade, que eu não tenho, mas tenho certeza que foi pela força de Deus, e o que Deus fez e operou naquele lugar, que eram pessoas totalmente de esquerda, totalmente ruins mesmo, e algumas articuladoras, que vai envolvendo outros, envolvendo mais pessoas, até que acaba num projeto que não vai finalizar no prazo adequado. E lá tinham casos também de processos que estavam há mais de um ano parado, porque não tinha uma pessoa lá para ficar puxando, né? E tudo isso é para ganhar mais dinheiro. Então, aí você vê a maldade das pessoas, não só no agir em coisas simples, mas em coisas maiores também. Então, de coisas mais simples, como ir no supermercado, até em produtos mais caros, que era o que eu estava trabalhando, eu via essa falta de Deus, essa falta de amor, essa falta de empatia mesmo pelas pessoas. E via muita maldade também nas pessoas nesse sentido. Tudo em prol do que eu quero e não para fazer o melhor para o outro. E tudo isso a gente pagando, e não era barato. Tudo isso era pago e os valores altíssimos, e então não é questão de valor. A maldade, ela não é porque você é pobre ou rico. A maldade, ela é geral, não tem nível social, não tem país, não tem estado nem continente. Então, eu acredito que Deus me colocou lá para eu aprender um pouquinho mais, para eu abrir mais a minha mente também, de que olha, e que tem um lado bom também, que é esse sentimento de que realmente Jesus está voltando. Isso bateu uma alegria muito forte. E também eu queria muito estar na igreja. As lives para mim eram ótimas, era na hora de eu dormir já, mas eu assisti todas.
E a minha vontade era vir para a igreja falando para a pastora, só queria estar aí. E, então, para mim, em 4, 5 dias, mais ou menos uns 5 dias, para mim já foi importante ter a igreja, a facilidade de poder estar na igreja. Lá eu não podia ter esse acesso fácil para estar na igreja, né? Não conhecia também nenhuma que estaria aberta no horário que eu estava, porque, infelizmente, é regra regional mesmo do país, de ser assim. Um outro ponto de curiosidade também, na Europa é muito comum ter as igrejas alugarem para qualquer evento. Então, se é evento ser cristão ou ser uma balada, a igreja vai estar aberta, tem que estar aberta e disponível para isso. E eu não acho que vai ser muito diferente nos próximos anos. Para mim, isso foi forte nesse sentido, porque eu já vim com o sentimento de não vai ser tão diferente. Pode não ser já ano que vem, mas provavelmente em breve. É algo muito triste de se pensar que você vê o trabalho, né, o amor que tem aqui, de repente você vê uma festa do mundo acontecendo. Dói, como cristão dói. E foi um pouco tempo que eu fiquei lá, mas eu acredito que Deus me colocou lá para isso, para entender mais, e eu espero poder também passar para vocês também esse mesmo sentimento, porque para mim é importante estar aqui, para mim é importante já estar preparando para o que vai vir, porque eu sei que não vai ser fácil, eu sei que eu não vou ter esse acesso de entrar no Google e falar o que significa isso mesmo, como que era naquele tempo de Salomão, como que era no tempo de Davi mesmo. Se eu não tiver o papel ou memorizado, eu tenho quase certeza que muita coisa vai mudar, as palavras podem mudar também, principalmente naquilo que for virtual, e nós não vamos perceber. Porque nós não conseguimos memorizar 100%, né? E vai ser coisas muito sutis, porque eu percebi lá muita sutileza. Não é nada impulsionado ou agressivo, é tudo muito sutil. E nem é um país de esquerda, é um país que ele é envolvido por países de esquerda. Então, isso que, como é fronteira de muitos países, né? Acaba influenciando as pessoas. E a nossa função também é essa, influenciar as pessoas para o reino de Deus, não ser influenciado por aquilo que está ocorrendo no mundo. Vendo assim, nós somos em poucos, mas mesmo sendo poucos, você, eu, todos nós somos importantes para o reino de Deus. Você ser mais forte em Deus, buscar cada vez mais a Deus, vai ser importante, vai fazer a diferença sim. Porque, de repente, se eu encontrasse uma pessoa lá que tivesse pelo menos falando, Deus te abençoe, seria um diferente. E em 5 anos atrás, nos Estados Unidos, a gente via muitas pessoas falando, Deus te abençoe, a gente via caravanas nos parques, falando, Jesus está voltando, ou posso falar de Jesus para você. Esse ano a gente não viu nada disso. Uma pessoa só no interiorzinho de um estado que nós fomos, que ela conversou comigo e falou, que Deus te abençoe. E aí começou a falar um pouquinho mais de Jesus, mas foi um único local, algo que já mudou em 5 anos. Então, imagina aqui como não vai mudar agora que a tecnologia já está mais avançada, as redes sociais estão aí também para ajudar de alguma forma, mas talvez não muito. E então, e além disso, as leis vão mudar, porque as leis já estão mudando em outros países. E essa votação nos Estados Unidos também foi importante para eles, porque entraria a esquerda novamente. E aí o país muda de novo e vai influenciar o Brasil também nesse sentido, porque existiam acordos entre partes que agora provavelmente não serão mais tão facilitados. Não vou afirmar, né, mas eu trabalho com isso, né, eu trabalho com relações internacionais, importação de produtos. Então, já tenho alguns anos que eu vivencio essa diferença de políticas, de leis e de pessoas, principalmente, que meu contato maior é com pessoas e fiscais, né, tanto os fiscais de outros países como os fiscais do Brasil. É muito complicado mesmo, não é fácil. Para mim, quando fala, olha, vai ser difícil, para mim eu tenho a certeza que vai ser difícil, porque realmente é o que é histórico.
Não se deixe enganar por pessoas, não se deixe enganar por palavras que são bonitas, porque, como a pastorinha falou, o diabo veio lá do céu para a terra. Ele tem os mesmos dons. Ele vai ser sábio nas palavras, ele vai ser sábio em achar o seu ponto fraco e articular da maneira que vai te envolver a acreditar naquilo. Então, se não é forte no nosso coração o que é o reino de Deus, quais são nossos valores diante da palavra de Deus, qual é a minha função como cristão, como alguém que vai fazer a diferença para o reino de Deus, ou falar para pessoas, ou simplesmente você viver a palavra de Deus e ser cada vez mais uma pessoa buscando a Deus, as pessoas só de olhar para você já vão sentir a presença de Deus, já vão ver a diferença nas suas atitudes, porque não adianta também você ficar falando de Jesus para as pessoas, mas as suas atitudes também serem totalmente opostas. Quantas pessoas também já não conheci que era da igreja e por um dos motivos que para mim não é motivo é porque vi uma pessoa falando bonito dentro da igreja, achando que era cristão mesmo, mas saiu por causa de um mau testemunho. Não acho que é uma boa desculpa, mas, enfim, existem várias pessoas que caem nessa cilada também. E, então, é importante cada um de nós também ser forte nesse sentido também, de viver a Cristo, de caminhar com Ele, de conversar mais com Deus, de colocar o joelhinho mais no chão, de falar com Ele todo instante, em todo momento, porque a presença de Deus vai invadindo durante o nosso dia, a presença de Deus vai invadindo no nosso trabalho também, e pode estar difícil durante o dia, mas o agir de Deus vai ser lindo também. Não é fácil, mas é melhor estar com Deus do que ter tudo e não ter Ele. Eu trocaria tudo que eu tenho hoje para estar cada vez mais com Deus. Eu prefiro ter Deus do que ter tudo que eu tenho hoje. E graças a Deus, Deus me deu muito. Deus tem me abastecido em todas as áreas. Não tem área que eu possa falar, Deus não me abençoa ali. Deus me abençoa em tudo e em todo o tempo. Bem, se eu falar só sobre esse meu emprego, Deus já me abençoou tanto, e foi intercessão também das pastoras, foi mais de 2 anos atrás. Esse ano tive o meu reconhecimento e, além disso, eu representei a empresa em um outro país, né? Então, para mim, isso foi tudo bênçãos de Deus, tudo guiado por Deus. E a cada momento mais eu vejo o agir de Deus e o porquê que eu estou lá. Realmente é um objetivo de Deus. E o medo me impulsiona a ser cada vez melhor em Deus, porque eu tenho medo de falhar e magoar a Deus. Tenho medo de falhar e matar uma alma através de um mau testemunho que eu possa ter. Então, eu tento melhorar cada vez mais em Deus para que Ele cresça cada vez mais e mais na minha vida e que eu possa falar cada vez mais sobre a palavra dEle, nem se for de forma sutil também, de uma forma carinhosa, que foi o jeito que eu aprendi, esse jeito puro, simples, que atraiu a cada um de nós esse mesmo modelo que eu gosto de falar de Jesus para outras pessoas também. E graças a Deus, Deus é lindo em todo o tempo na minha vida e eu não sinto falta dele, eu sinto cada vez mais que ele está presente na minha vida, no meu trabalho ou no carro, em qualquer lugar. É muito gostoso sentir a presença de Deus, é muito gostoso ser amigo de Deus também. E eu trouxe algumas palavrinhas, mas resumi um pouco, mas o que eu queria trazer também para que nós possamos cada vez mais buscar a capacidade em Deus, a sabedoria, como Salomão buscou também, porque os próximos dias nós vamos precisar de ser mais fortes, mais capazes, com uma sabedoria, saber falar e agir no momento certo, ter enraizado em nossos corações aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de Deus, ter o Espírito Santo para discernir o que é certo, o que é errado, aonde está tendo uma cilada, ou se preparar de uma maneira diferente para entrar em tal local, porque Deus nos prepara, às vezes, até para entrar no local. Um outro exemplo também que eu posso dar até do meu trabalho de novo,
Logo que eu entrei na empresa, uma das primeiras conversas que eu tive com a minha gerente depois de alguns meses foi que ela estava me contratando não só por mim profissional, mas para abençoar o departamento. Que toda vez que eu faço uma entrevista e me perguntam o meu hobby, ou o que eu faço, ou da minha família, eu falo da igreja, porque é o que eu vivo. Então, eu já começo entrando na empresa falando que eu sou assim, eu sou quietinha mesmo, mas olha, eu amo a igreja, mas você gosta de viajar? Amo viajar, mas no fim de semana eu estou na igreja. E isso, as pessoas vão olhando e eu não imponho Jesus, eu simplesmente vivo Jesus da forma simples. E as pessoas, graças a Deus, elas gostam de ver esse tipo de Jesus que eu amo, esse tipo de Jesus que nós amamos e nós conhecemos, que é o puro e simples. E recentemente eu estava lendo aqui na Palavra de Deus, quando Jesus escrevia na areia. E aí eu lembrei, realmente, Jesus era simples, e não tem por que eu não ser diferente. E era perfeito já da forma que ele era, e mesmo assim ele era julgado, mesmo assim tinham pessoas que não gostavam da maneira que ele falava. Então, quem sou eu para ser diferente? Quem sou eu, para querer agradar a todos? E então isso me deu mais força ainda para continuar tendo essa personalidade, sendo cada vez melhor também em Cristo e tendo cada vez mais um coração segundo o coração de Cristo, que essa é a busca constante que nós temos que ter também, essa busca de querer ser melhor, essa busca de ter um coração igual a Ele, a ponto de ser interligado nossos corações e nossas atitudes com Deus. Aquele ponto que quando você tem um amigo muito próximo, você só de olhar você já sabe o que Ele quer. É esse nível de intimidade que eu quero com Deus, é esse nível de intimidade que eu espero que cada um de nós possamos ter também. Então, foi breve. Tá gostoso? Olha, tem um monte de versículo que eu coloquei aqui, mas tudo isso é para falar que Jesus é lindo, gente. E vamos cada vez mais ser melhores em Deus, porque está perto mesmo, gente. Acreditem, quando a pastorinha fala, olha, vai ser dias difíceis. Na palavra de Deus, muitos profetas falavam, vão vir dias maus. E o povo não acreditava. Chegava o dia mau e aqueles que não estavam preparados sofriam mais. Então, eu quero ser aquela que vai estar preparada para a grande batalha que está para vir. Eu quero ser essa pessoa que vai conseguir chegar lá no céu com muitos galardões e com muitas almas também para o reino de Deus, porque quero saquear muitas almas do inferno para levar para o reino de Deus. Vamos levar juntos também muitas almas para o reino de Deus, cada um com o seu jeitinho, mas com o mesmo objetivo. Sem inveja, sem concorrência, com o mesmo amor. É o amor que falta hoje no mundo, é o amor que nós vamos transmitir para o mundo e mostrando aquele que nós tanto adoramos, que é Jesus Cristo. Amém? Obrigada. Vem, batalhões, vamos adorar a Deus juntos?